Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo, eu quero compartilhar com vocês a respeito de um livro bem dramático, que é Una vita come tante, que na verdade é esse o título que eu li em italiano, que foi a tradução que eles fizeram de Uma Vida Pequena, A Little Life de Hanya Nagihara. Eu acredito que seja assim que se fala. Essa é a versão em italiano. Estamos falando de um livro muito longo, de 1.100 páginas, nessa versão que eu tenho aqui. Então eu tinha um pouquinho de medo de afrontá-lo. Não só porque é longo, porque eu gosto de ler livros longos, mas pelo tema tratado. Existem opiniões muito contraditórias a respeito desse livro aqui, e eu não sabia também se eu estava preparada, se eu não estava. Eu sabia já de determinados argumentos, que eu não quero fazer nenhum tipo de spoiler. Para quem já leu, gostaria inclusive de saber a opinião do que achou desse livro. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha opinião, né? E talvez incentivar quem tenha vontade de ler esse livro ou não, né? Ou desistir definitivamente. Bom, a autora é uma escritora norte-americana, me parece que ela mora em Los Angeles, se eu não me engano. É filha de pai metade japonês, metade havaiano, mãe de Seul, sul-coreana. Só um pequeno detalhe sobre a vida da autora, né? Eu gostei muito do livro, mas digamos que esse livro não é para todo mundo, né? Esse livro foi publicado em 2013, me parece, em 2015 ele foi publicado. E aqui na Itália ele foi traduzido só em 2016. Eu comprei só no início desse ano e li na metade desse ano, quando eu ainda nem tinha aberto esse canal. Então, quer dizer, eu fui aproximando a esse livro de maneira bem gradual, né? Até decidir lê-lo, né? Definitivamente. Bom, o que dizer? O que dizer é que temos aqui uma história de vida, aliás, 4, 5, 6 histórias de vida, porque a autora consegue detalhar especificamente a vida de cada um desses personagens, principalmente a vida do protagonista. Bom, pessoal, eu terminei esse livro em junho desse ano, né, de 2024, e eu demorei bastante para digeri-lo, né, porque segundo a minha opinião, esse livro ele tem que ser digerido, ele tem que ser pensado, né? A história, ela fica por muito tempo na cabeça, né? E te faz pensar sobre o sentido da vida, te faz pensar como você pode evoluir como pessoa empática, te faz pensar na dor do próximo e na diferença entre o bem e o mal. Se você faz bem ou se você faz mal a determinadas pessoas, de agir de determinada maneira em relação a uma pessoa. E principalmente, esse livro nos explica, né, nos faz refletir sobre o quanto uma situação traumática pode influenciar de forma positiva ou negativa a nossa vida, né, ou o futuro de alguém. Eu entendo uma parte dos leitores que acharam bem complicado afrontar essa leitura. Muita gente abandonou o livro. Eu mesmo tinha colocado como premissa de abandoná-lo depois de 100 páginas lidas, caso eu não conseguisse enfrentar. Porém, ele tem uma leitura muito dinâmica, muito gostosa, flui. E então eu fui sendo levada pela leitura, pela narrativa dessa escritora, que escreve muito bem. E quando eu vi, eu terminei o livro em um pouquinho mais de um mês, ok? O livro, ele é escrito em terceira pessoa, é dividido em 7 partes. Em alguns momentos do livro, uma das pessoas mais próximas do protagonista passa a ser o narrador. Se passa na cidade de Nova York, a maior parte do livro, em Nova York, no litoral norte-americano.
E a autora é muito descritiva. Ela é descritiva em relação às vidas, ao caráter de cada um desses personagens e também a cidade. Ela descreve Nova York e os passeios e as caminhadas que esses personagens fazem, inclusive os restaurantes, os teatros, que eles vão de forma realmente maravilhosa. Como narração, como narrativa, é realmente muito, muito, muito bonito. Hannah Yaguiara, ela inicia a contar a história desses personagens, de quando eles se conheceram no college, como eu disse, e vai até os seus 60 anos de idade, mais ou menos, de cada um. Então, ela conta as etapas da vida de cada um desses amigos, desses 4 amigos que se conheceram no college, descrevendo bem o caráter de cada um, como eu disse, passando por uma visão completa do lado psicológico, dos gostos pessoais, das características físicas de cada um deles. Bem, mas quem são esses amigos, né? Bom, nós estamos falando primeiro de Malcolm, que é um menino de boa família. É o único que já parte de uma família rica, que sonha em ser arquiteto. Depois nós temos o JB. O JB, ele é um aspirante pintor, ele é a alma da festa. É uma pessoa instintiva que vive em uma família modesta, uma família só de mulheres, onde ele é um queridinho, né? Onde ele é tratado como queridinho por ser o único homem dessa família. Depois nós temos Willem, que é um apaixonado pelo teatro, adoraria investir na sua carreira de autor, estudar teatro. Também de origem humilde, nasceu em uma família bem complicada também na parte rural dos Estados Unidos, longe de Nova York. Passou por um luto muito difícil na vida dele. E temos como protagonista, definitivamente o protagonista dessa história, o Jude. O Jude que se torna um advogado de muito sucesso no decorrer da história. Mas ele é cheio de mistério. Reservado, sofrido, com um passado muito, mas muito, muito difícil. A autora apresenta a vida de Jude de uma forma bem exaustiva, mas não de uma maneira imediata. Ela devagarzinho, mesmo diante, né, mesmo porque existe este mistério na vida do Jude, ela nos revela o que aconteceu, os acontecimentos da vida desse personagem, pouco a pouco. A prosa, sim, desliza, é uma escritura equilibrada, muito, e ela consegue não cair no sentimentalismo. Ela não faz apologia da dor, ela não cai no banal. E ao mesmo tempo, ela consegue transmitir todas as dores desse personagem. Em algumas partes, realmente precisa ter estômago para ler. Devo dizer, eu não sou uma pessoa muito que se apega ao que lê e que se sente desequilibrada, desorientada com a leitura, mas algumas partes sim. Jude é aquele menino, aquele rapaz, depois um homem que dá vontade de pegar no colo e falar para ele: calma, tô aqui, nem tudo está perdido, te ajudo. Você não está sozinho. Você tem tudo para recomeçar, você tem tudo para ter uma vida linda. O que passou, passou. Que é o que normalmente nós falaríamos para um amigo, ou por uma pessoa que sofreu ou que está sofrendo. E isso é mais ou menos o que as pessoas ao redor de Jude falam para ele. E fazem com ele, ajudando de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E Jude encontrará o seu percurso de vida, um percurso de sucesso e com tantas pessoas boas ao seu lado, compreensivas, intencionadas a ajudá-lo de todas as formas e que estarão sempre, sempre ao seu lado.
a paciência dessas pessoas, a devoção, a vontade dessas pessoas de saber mais sobre a vida do Judah é incrível. A bondade que essas pessoas têm em relação a esse homem, tentar compreender o porquê ele é tão tímido, misterioso, com esse caráter fechado, com um rosto que expressa tanta dor, e parece que tudo que as pessoas fazem por ele não serve para nada. É como se tudo fosse inútil. Por quê? Porque ele passou por tantas dores, tantas dificuldades no início da sua vida, por um determinado período da sua vida, que nada de belo que veio depois consegue recompensar. O problema é que Jude não quer ser ajudado. Ele não entende os motivos de as pessoas se preocuparem tanto com ele. Jude não se sente merecedor de tanta atenção, porque ele, de atenção e afeto, não conheceu, são sentimentos desconhecidos para ele. Então, a paciência dessas pessoas, a devoção, a vontade de saber mais sobre a vida do Jude para poder ajudá-lo é proporcional à dor que Jude sente. Uma dor psicológica e uma dor física, muita dor física. Ambas as dores são imensas. A vontade de querer ajudar, de quem quer ajudar, com os motivos que Jude tem para não querer ser ajudado, é completamente compreensível, né? Então, quer dizer, você consegue, na leitura do livro, entender os motivos de Jude com o passar do tempo e os motivos das pessoas, né? É óbvio que entre esses amigos também surgem alguns conflitos externos e internos. Externos em relação à amizade desses rapazes e internos dentro de cada um deles, né? Desses personagens. Jude, ele é perseguido em continuação pelo seu passado. O único lugar em que Jude se sente bem é no trabalho. Por quê? Porque no trabalho ele não tem nenhum tipo de pressão. Ele não sente pressão por parte dos seus colegas de trabalho. Sendo uma pessoa fechada, ele trabalha dia e noite, se dedica tanto a esse trabalho, inclusive em alguns sábados, em alguns domingos, de noite, ele está no escritório trabalhando, passa horas sem nunca contar para os colegas de trabalho o que realmente ele viveu, né? Porque é um ambiente mais frio, onde ele não tem a necessidade de se demonstrar, onde ele precisa só fazer o papel de advogado, né? Então, a um certo ponto, o Jude começa a se sentir sujo, porque para ele o passado é insuperável. Os demais personagens do livro, não somente os seus amigos, entrarão na vida de Jude devagarzinho, e eles também demonstrarão a Jude tanto amor, tanto sacrifício, tanto empatia, que são esses temas principais, né, presentes durante toda a narrativa. Então, o que acontece? A um certo ponto, Jude começa a acreditar nessas pessoas. Sim, começa a se abrir. Mas quando ele está começando a se abrir, ele é atingido por uma enésima tragédia. E para ele é sempre um recomeçar, é sempre um tentar. A gente vê esforço de Jude, uma vontade de ser diferente. E a gente vê também o respeito que os amigos lhe dão, concedendo seu espaço, mas nem sempre conseguem, porque Jude não é nunca aberto a poder abrir o seu coração, né? É óbvio que existem momentos em que a interferência desses amigos realmente se faz necessária, que Jude é contrariado por conta dessas interferências, né? O livro nos aproxima tanto aos personagens que realmente nos sentimos parte desse grupo de pessoas e ainda nos faz refletir sobre inúmeras temáticas, nos questionamos constantemente.
Por exemplo, a felicidade consegue superar a tristeza? A tristeza pode ser consertada? Pode ser esquecida? O trauma pode ser esquecido? O quão frágil é um ser humano? Como reagir a um choque? O que é imoral? O que é moral? Como é possível, no caso de Jude, ter conhecido só o lado ruim das pessoas e de repente só amor, só pureza, só empatia? Essa ambiguidade da vida é tratada no livro. A dificuldade de entender e aceitar o que é bom depois de passar por tantas dores, de enfrentar o desconhecido que no caso de Jude, se fosse bem aceito, seria muito positivo para ele. Lindo essa mudança na vida, né? Dele. Mas ele não consegue. Então é sobre essa luta interna, sobre essa eterna luta do ser humano, que no caso de Jude é muito grave, mas que pode na vida real se apresentar de tantas formas. Acaba sendo o tema principal desse livro. Outra pergunta que me fiz foi: quando devemos parar de interferir na vida dos outros? Deixar de ajudar e deixar a pessoa ir. Deixar a pessoa escolher a sua estrada, né? Essa também é uma forma de respeito, né? Muitas vezes a gente quer tanto ajudar, a gente se doa às pessoas, mas nem sempre nós percebemos que o melhor é dar um passinho para trás, né? Que fazendo desse jeito a gente mostra respeito e deixa a pessoa viver como ela acha melhor, né? Porque o respeito não está só na empatia, no acolher, mas também no entender. Eu acho que é um ser empático de uma forma reversa. Quando também entendemos o lado escuro das pessoas, sem tentarmos salvá-los. Para mim foi uma leitura difícil, sim, por conta da concentração dos temas tratados, né? Porque eles falam de tudo, a autora fala de tudo junto. Eu concordo com quem diz que não é uma leitura fácil. Realmente os temas tratados são bem difíceis. Por conta dessa concentração dos temas, a leitura é difícil, mas a escritora ela consegue ser leve entre mil aspas, vamos colocar entre aspas essa palavra, na medida do possível, né, gente? A exposição, se assim podemos dizer, a exposição da dor é uma escolha literária. E sendo uma escolha literária, não cabe a nós julgarmos, não é? Então, quer dizer, foi uma escolha da autora escrever sobre a dor deste momento, né? E nós, como leitores não críticos literários, que é o meu caso, por exemplo, cabe só gostar ou não do livro, né? Tentar capturar a mensagem que o livro traz para a nossa vida real, né? Tentar captar a mensagem para nos ajudarmos ou ajudarmos outras pessoas, né? E no final essa é a beleza da leitura, né? A autora ela trouxe situações no livro de a nível psicológico, psiquiátrico, filosófico. E graças a Deus que Jude é um personagem, né, pessoal? Talvez não seja uma história muito verossímil. Sim, os fatos que acontecem no livro, eles são verossímeis. Talvez eles não sejam verossímeis todos juntos, né? Talvez aconteça uma ou outra coisa juntas, mas não tudo junto, como aconteceu com o Jude. Mas é a escolha da autora que escreve esse romance muito, muito, muito bem, né? Eu não quero fazer nenhum tipo de spoiler. Se eu continuar a falar mais desse livro aqui para vocês, eu talvez deixe escapar alguma palavra que eu não deva, né? Mas eu aconselho esse livro para quem gosta muito de livros dramáticos. Para quem gosta de romances psicológicos, para quem sofre com excesso de empatia. Isso é
importante, porque é bom ser empático, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos e se concentrando muito sobre a dor do outro, né? Então, eu acho que é sempre bom colocar um limite nessa situação. Não aconselho este livro a quem se influencia muito pela leitura, a quem é muito sensível, que não gosta de assuntos fortes envolvendo crianças, ou altos graus de depressão, e as consequências de tudo isso. A quem não gosta de temas tabus, porque também temos temas tabus aqui nesse livro. O universo literário é lindo por isso, né, pessoal? Porque no final das contas a gente pode escolher o livro que é certo para nós, né? Que é de acordo com o nosso gosto pessoal. Então, ninguém é obrigado a ler nada. E eu gosto de ler, gosto de conhecer o drama, acho incrível como os autores conseguem expor esses sentimentos difíceis, duros, de uma forma tão linda. Então, eu gosto muito de ler um livro não só pela história, mas pelo modo em que ela é escrita. Então, cada leitor tem que escolher a sua própria leitura de acordo com o seu próprio gosto, né? Eu também sou da opinião que cada livro tem um momento certo para ser lido, né? Então, quer dizer, eu li esse livro depois de 10 anos da sua publicação. Então, ele pode ser lido, inclusive, daqui a 10 anos. Se a pessoa hoje não estiver preparada para lê-lo, ela pode ler depois. Não existe prazo, né? Não precisa ler a leitura do momento, a leitura que está em moda, porque livro não é moda. Eu li porque fiquei curiosa, porque todo mundo estava falando desse livro, então eu acabei lendo, mas depois de tanto tempo também, né? Então, vamos deixar, às vezes, o livro escolher a gente, né? Como leitor, e não o contrário, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu não fiz nenhum tipo de spoiler, nada de nada. Só quis falar mesmo para vocês sobre o meu sentimento pessoal e o que eu achei desse livro, e gostaria muito de saber de vocês a opinião, né? De quem leu e de quem quer ler esse livro, né? Se tem interesse, se não, se tem coragem, se é forte para ler esse livro, tá? Se vocês quiserem, é só deixar uma mensagenzinha para mim, para dividir a opinião de vocês também, que eu gostaria muito de saber, tá bom? Então eu mando um beijo grande para vocês todos e nos vemos na próxima. Beijão!